inovação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Quando a gente pensa em inteligência, o que vem à cabeça? Por muito, muito tempo, a resposta era bem simples, né? Um número, uma pontuação de QI e pronto. Hoje, a gente vai desconstruir essa ideia e explorar o universo imenso e complexo das deficiências intelectual e múltipla. Vamos ver como a história vai muito além de um placar. Para começar, a gente precisa desafiar uma ideia que, olha, dominou nosso pensamento por séculos. Essa definição tradicional de que a inteligência é uma coisa só, que dá para medir e pronto. E isso nos leva à pergunta central de tudo. Será que a complexidade da mente humana pode mesmo ser resumida numa única medida? A ciência moderna e a própria experiência de vida nos mostram que a resposta é um sonoro não. O que a gente está vendo é uma mudança de paradigma, mesmo. Estamos deixando para trás aquela visão de que a inteligência é um número fixo, tipo uma etiqueta, e abraçando a ideia de que é, na verdade, um espectro, um leque gigantesco e diverso de habilidades. Cada pessoa com seus pontos fortes e fracos, sabe? Ok. Com essa nova perspectiva em mente, vamos agora entender os desafios mais específicos. E para isso, a gente precisa de definições claras, atuais, para os conceitos mais importantes. Então, a definição moderna de deficiência intelectual, ela tem duas partes essenciais. Não é só sobre o funcionamento do intelecto, tipo raciocinar, aprender, é também sobre o comportamento adaptativo, ou seja, as habilidades práticas que a gente usa no dia a dia, como se comunicar, cuidar de si, lidar com dinheiro, usar o transporte público, a vida real. E um ponto crucial, essa condição precisa se manifestar durante o desenvolvimento, antes dos 18 anos. Já a deficiência múltipla, como o nome diz, é a combinação de duas ou mais condições. Pensa numa deficiência intelectual junto com uma física ou sensorial, por exemplo. O ponto-chave aqui é que a interação entre elas cria um conjunto de necessidades totalmente novo, único, que não dá para resolver olhando para cada uma delas de forma separada. Certo, agora que a gente já tem as definições, a pergunta é: de onde vêm essas condições? Vamos dar uma olhada nas diversas origens e causas que são, olha, tão variadas quanto as próprias pessoas. Basicamente, as causas podem surgir em 4 momentos diferentes. Temos os fatores genéticos, que podem ser herdados ou surgir de mutações novas, os fatores pré-natais, que acontecem durante a gestação, os perinatais, que são complicações na hora do parto, e os pós-natais, como infecções ou acidentes na primeira infância. Mas o que esses períodos significam na prática? Para não ficar só na teoria, vamos analisar alguns exemplos bem específicos para dar vida a esses conceitos e entender como é complexo. A síndrome de Down é um ótimo exemplo disso. É a causa genética mais conhecida de DI e ilustra essa complexidade perfeitamente. A maioria dos casos é a trissomia 21 simples, mas olha só, também existe a translocação e o mosaicismo. São 3 origens genéticas diferentes para a mesma síndrome. E essa diversidade ensina uma coisa fundamental. Mesmo dentro de um único diagnóstico, a biologia é complexa, e isso impacta tudo, do prognóstico ao tipo de apoio que a pessoa vai precisar. Agora, uma história de sucesso da medicina que traz muita esperança. O hipotireoidismo congênito é uma condição que pode causar uma deficiência intelectual bem severa. Só que, com a triagem neonatal, o famoso teste do pezinho, a gente detecta isso logo cedo. O tratamento com reposição hormonal previne completamente o desenvolvimento da DI. É um exemplo poderoso de como a ciência pode mudar destinos, né? Outro exemplo genético muito importante é a síndrome do X frágil. É a causa hereditária mais comum de deficiência intelectual e, como o nome já entrega, está ligada a uma mutação no cromossomo X. E essa ligação tem uma consequência bem interessante sobre quem é mais afetado. Pois é, essa ligação com o cromossomo X ajuda a explicar por que a deficiência intelectual é bem mais comum em homens. Em condições como a do X frágil, os homens são mais afetados porque eles só têm um cromossomo X. Se esse cromossomo tiver mutação, o impacto é direto. Já as mulheres que têm 2 cromossomos X, muitas vezes têm o segundo ali saudável para compensar. Faz sentido, né? Depois de entender os desafios e as causas, vamos fazer uma virada de chave aqui. Em vez de focar só na deficiência, vamos descobrir as habilidades e o potencial que existem em todas as pessoas. A teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner é revolucionária por isso. Ela nos força a perguntar de que maneira essa pessoa é inteligente. Alguém pode ter dificuldade com matemática, mas ter uma sensibilidade musical incrível.
uma percepção espacial de outro nível ou um talento corporal de atleta. A questão é encontrar e alimentar os pontos fortes de cada um, em vez de focar só no que falta. E o modelo do Renzulli complementa isso perfeitamente. Ele mostra que um potencial extraordinário não é só uma habilidade que nasce com a pessoa, é o encontro de 3 coisas: uma habilidade acima da média em alguma área, alta criatividade e, o que é fundamental, o comprometimento com a tarefa, a paixão. E isso vale para todo mundo, não importa o perfil cognitivo. Tá, mas como esses conceitos todos se conectam com o mundo real? Bem, eles são a base, a filosofia para o movimento social e histórico em direção a uma sociedade que seja, de fato, inclusiva. Essa jornada histórica mostra uma evolução, nossa, profunda. A gente saiu lá de trás, da exclusão total, e passou pela segregação, cada um no seu quadrado. Depois a gente tentou a integração, que era basicamente a pessoa com deficiência tendo que se virar para se encaixar. O destino final, a inclusão, inverte essa lógica. Não é mais a pessoa que tem que se adaptar. É o sistema, a escola, a empresa, a sociedade que tem que se transformar para acolher e se adaptar a cada um. A diferença parece sutil, mas é gigantesca. E essa mudança toda foi consolidada em documentos como a Declaração de Montreal. Ela basicamente reformula a questão da deficiência. Não é mais um problema médico que precisa ser consertado, ou um ato de caridade. É uma questão fundamental de direitos humanos. É sobre dignidade, igualdade, sobre pertencer. E se tiver uma única mensagem para levar de toda essa análise, é esta aqui. O objetivo da inclusão não é consertar uma pessoa para ela caber no molde, é redesenhar os nossos sistemas, nossas escolas, nossas comunidades, para que todo mundo, com suas habilidades únicas, tenha um lugar para florescer. Isso tudo nos deixa com um desafio, né? Sabendo que o potencial existe em todo mundo, de várias formas diferentes, a pergunta não é mais se a gente pode fazer algo, mas o que nós vamos fazer nas nossas comunidades para criar ambientes que, de fato, desbloqueiem todo esse potencial. A resposta começa com cada um de nós.